Bem, eu quero dar a boa noite a todos os nossos irmãos que vão assistir essa gravação agora, né? Nós que estamos aqui na casa do Senhor, no nosso espaço, nos sentimos assim bem acolhidos. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração com o louvor que nós ministramos aqui, com as nossas orações, com o nosso momento de intercessão, com a nossa comunhão. Eu acho que Deus falou até através do cafezinho da Cristina. Falou poderosamente hoje. Não foi, Anderson? É um café maravilhoso mesmo. Quem não bebeu ainda perdeu. Né? Mas está lá, está bem direitinho lá. E nós vamos continuar a nossa série de mensagens sobre os construtores da felicidade. Os elementos que nos ajudam a construir uma vida feliz. Aliás, eu não usei esse tema da vida feliz no subtema da mensagem. Eu estou falando sobre vida plena, plenitude de vida. É disso que precisamos tratar quando falamos de felicidade, porque nós já entendemos, espero que esteja bem claro para todos e todas, que a felicidade plena é uma utopia, né? Quando eu falo de utopia, não quer dizer que ela seja impossível. É apenas uma aspiração, um desejo. Nós precisamos disso. Precisamos sonhar com a possibilidade dela. Porque se a gente achar que a vida é só tristeza, só dor, só sofrimento, meu Deus do céu, cancela para o mundo que eu quero descer, né? E nós não podemos viver só disso, né? Aliás, essa semana eu escrevi um texto no meu blog para a gente dar essa ideia introdutória. Por que as pessoas estão preocupadas com isso? Se eu não me engano, foi em 2010 ou 2009, a Universidade de Harvard, entendendo assim, no curso de gerenciamento, curso de administração da Universidade de Harvard, no curso de MBA, não é um curso de graduação rasa, não. É no curso já de mestrado. Eles entenderam que precisavam fazer uma formação dos alunos que saíam de Harvard preparados para uma vida melhor. Essa é a turma que vai mudar o mundo, vai governar, vai administrar, vai gerenciar grandes negócios no mundo. Então, essa gente precisa aprender que a felicidade é uma possibilidade humana. Nós podemos ser felizes. Mas como que a gente vai ser feliz? Como é que a gente se torna feliz? A felicidade é uma imposição, é uma exigência. Então, o que eles fizeram? Eles abriram uma disciplina. Era um curso livre. Não era um curso obrigatório da disciplina. E aquela disciplina, no primeiro semestre, teve mais de 1.000 alunos matriculados dentro da universidade. O curso chamava-se Felicidade. Que coisa, né? Chamava-se Felicidade. E mais de 1.000 alunos matriculados. E depois que o curso se notabilizou, né? Eles tiveram que repetir semestre a semestre. E cada semestre, mais alunos frequentavam essa disciplina. Mais alunos. E outras universidades norte-americanas fizeram isso. E em 2012, também aqui no Brasil, a Unicamp abriu uma disciplina para os pós-graduados dessa matéria da felicidade. Esse é um tema, olha, gente, a felicidade é um tema que está preocupando o mundo todo. Como é que a gente consegue ser feliz? Não é? E nós não sabemos como fazer isso. Jesus, ele se ocupou disso? Claro que sim, ele se ocupou, como nós estamos vendo. E nós estamos percebendo que, quando Jesus trata do tema da felicidade, ele não fala da felicidade propriamente dita, mas ele fala da plenitude de vida, ele fala de vida eterna, vida plena, vida que transborda, vida que vai para além da nossa realidade. Aliás, essa ideia de transbordamento, de ir além, de transcender aquilo que nós somos como pessoas, está muito presente no ensino de Jesus. Jesus diz que aquelas pessoas que experimentarem aquilo que ele propôs, a graça de Deus na sua vida, do seu interior fluirão. Fluirão o quê, pastor João? Rios de água da vida. Olha, eu gosto demais dessa expressão.
fluirão rios de água da vida. Aquela pessoa que abrir o seu coração para essa proposta de Jesus. Olha, gente, isso é há 2000 anos atrás. E essa coisa de fluir, né, como é que chama, Solange? Flow, né? São temas que a psicologia positiva tomou para si. Temas como florescimento, bem-estar, felicidade, satisfação. Lembra do corinho? Acho que era da Elite, deve lembrar. Satisfação é ter a Cristo. Não há melhor prazer já visto. Satisfação é viver com Jesus. Olha, esses são temas que o cristianismo já desenvolve há muito tempo. E quando Jesus fala sobre essa coisa que nós precisamos, esse sonho, né? Essa aspiração, esse desejo, ele fala da salvação. Ser feliz para Jesus é ser salvo, é ter essa alegria, né? De saber que mesmo os meus problemas, mesmo os meus pecados, não são suficientes para destruir a minha vida, porque Jesus já pagou o preço do resgate pela nossa alma. Essa palavra é muito interessante e eu tenho me deliciado, estava falando com Solange quando estava saindo de casa, como que essa série de mensagens está mexendo comigo. Aliás, não tem nenhuma que não mexa, né? Porque eu sempre aprendi que para que Deus possa falar ao coração das pessoas que vão me ouvir, Deus precisa falar comigo primeiro. E como Deus tem falado comigo a respeito dessa experiência. Eu vou colocar aqui para os nossos irmãos e irmãs que nos assistem pelo YouTube a nossa apresentação de hoje. Para nós que estamos aqui, já está na nossa apresentação. E os nossos irmãos que estão aqui estão recebendo também um informativo, onde vão acompanhar a mensagem pelo boletim também, né? Então, nós vamos hoje partir para mais uma dessas áreas que são consideradas pela psicologia positiva como uma das virtudes construtoras da felicidade, aquilo que nos ajuda a construir felicidade. Nós já vimos o tema da sabedoria, já vimos o tema da coragem, já vimos o tema da humanidade e hoje vamos ver o quarto elemento que nos ajuda a ser feliz. O que nos ajuda a ser feliz? É a justiça, o senso de justiça. Por incrível que pareça, nós precisamos de um mundo mais justo para nós vivermos. Nós precisamos trabalhar a justiça em nossos relacionamentos, na nossa sociedade. Nós precisamos defender a justiça. Defender a justiça, não o poder judiciário somente, né? Mas não os seus símbolos, mas defender essa área, né, tão necessária da nossa vida comum, que são os relacionamentos justos, equilibrados, né, honestos, transparentes, verdadeiros, né, baseados na compaixão, baseados no sentimento de equidade, né, para a gente poder saber como é que a gente lida sobre isso. Eu separei uma palavra de Jesus sobre a ideia da justiça. Mateus capítulo 9, verso 13. Ele lembra o profeta Oséias, né, que foi o portador dessa notícia para os magistrados, os políticos da sua época. O profeta Oséias diz assim: vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Na palavra do profeta Oséias, isso queria dizer o seguinte: olha aqui, se a justiça de vocês não for marcada por uma compaixão pelos mais vulneráveis, pelos mais fracos, pelos mais pobres, essa justiça não é justiça, na verdade, é uma injustiça. Isso aí é uma provocação para com o sentimento de Deus para com a humanidade. Porque Deus, ele tem o seu coração voltado para as pessoas que sofrem. Ele tem o seu coração voltado para as pessoas mais pobres, sim.
tem o seu coração voltado para as pessoas que passam por opressão. E quando a gente pratica a justiça, em que essas pessoas ficam excluídas dos sistemas de defesa da sociedade, de direitos, de garantias, né, e de bem-estar, nós estamos praticando injustiça. Até num dos meus livros eu digo isso. Quer saber o que é uma sociedade justa? O que é uma sociedade justa? Será que o Brasil é uma sociedade justa? Se você quiser saber o quanto uma sociedade é justa, veja como são distribuídos os bens, direitos e riquezas nessa sociedade. Se você tem nessa sociedade uma distinção muito grande entre os muito ricos e os muito pobres, essa sociedade não é justa. Não estou falando em uma sociedade entre ricos e pobres, porque isso sempre existiu em todo o mundo. Mas eu estou falando da grande distinção, a grande disparidade entre aqueles que são muito ricos e aqueles que são muito pobres. Gente, isso não é uma ideia minha, né? Não fui eu que inventei isso, porque não tenho essa competência de ficar criando caraminholas na cabeça dos irmãos. Também não tirei essa ideia de nenhum pensador comunista, porque tem esse negócio, porque agora está defendendo os direitos dos pobres, então é comunista. Não, isso não é comunismo. Quem pensou isso, quem disse isso, foi um filósofo norte-americano, pragmático, do capitalismo mesmo, né? Chamado John Rawls, quando ele defende a sociedade justa. A sociedade justa é aquela onde todos e todas, diz ele, é aquela onde todos e todas podem viver de maneira confortável, sem reclamar. Então, se tem alguém reclamando de alimento nessa sociedade que nós vivemos, essa sociedade não é justa. Se tem alguém padecendo na fila da escola para poder conseguir uma vaga na escola pública para o seu filho, essa sociedade não é justa. Se tem alguém andando de hospital em hospital para um tratamento de saúde, essa sociedade não é justa. Nós precisamos ter muita clareza quanto a isso. E isso é um chamado para nós. Por quê? Porque Jesus ele se preocupou com isso. Ele se preocupou com isso. Nós aprendemos, através dos ensinos de Jesus, que a felicidade passa por essa igualdade. Não dá para um ser feliz tendo todo o bem-estar e uma grande maioria desprovida desse mesmo acesso. Se alguém está sorrindo por sua condição de vida, está se sentindo confortável, está se sentindo bem, tem alguma coisa errada com essa pessoa. Se você está comendo sua comida de maneira confortável, achando que isso está jóia, sem se preocupar com as pessoas que não se alimentam nesta hora, tem alguma coisa errada com a gente. Porque não dá para a gente viver de uma maneira feliz numa sociedade onde tantas pessoas vivem numa situação de privação. Então, para a gente provocar nosso pensamento nesta noite, a felicidade não está no acúmulo de bens. Isso não faz ninguém feliz. Ter muitos carros na garagem, ter uma casa maravilhosa, ter uma conta bancária felpuda, isso não faz ninguém feliz. Ninguém feliz. Ainda mais numa sociedade onde muitos e muitos têm tão pouco. Não faz ninguém feliz. O que faz alguém feliz, então, é a capacidade que podemos desenvolver de partilhar as oportunidades, de partilhar o que temos, visando o bem comum. Nós precisamos aprender a servir uns aos outros com aquilo que temos. Deus não chama ninguém para fazer voto de pobreza, não, tá bom, meus irmãos? É uma ilusão a gente pensar nisso. É até uma provocação maldosa dizer que tem que fazer voto de pobreza. Não. Mas aprender a viver com menos. Nós precisamos aprender a viver com menos. John Stott, inclusive, no livro O Discípulo Radical, lembra? Nós estamos aqui na nossa igreja, esse livro, né? Ele fala de que nós, como cristãos, precisamos aprender a desenvolver a chamada vida simples, que é aprender a viver com menos do que temos. Bom, ultimamente nós temos que aprender, né? Então, temos que aprender a viver com menos.
Mas vai passar, gente, em nome de Jesus vai passar. E quando chegar esse momento da gente ir superando, a gente tem que aprender a partilhar com aqueles que não têm aquilo que Deus tem nos dado a oportunidade de possuir. Jesus ele se preocupava muito com isso. E tudo que ele queria fazer era colocar em prática aquilo que era o bem para todos. Quando Jesus foi se batizar, ele disse uma palavra para João Batista, porque João Batista não queria batizá-lo, né? Não, você é muito importante. Não, você é maior do que eu. Não, eu é que teria que ser batizado por você. Não, senhor. Nós vamos fazer isso aqui, porque convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. Guardem essa palavra aí. Por que Jesus age dessa maneira? Porque Jesus, ele no mundo, ele quis praticar toda a justiça. Ele quis colocar em prática tudo aquilo que é justo, inclusive o fato dele, como sendo o Filho unigênito de Deus, ser batizado por um mero mortal, né? Por um ser humano, por uma pessoa comum, por um profeta lá no deserto. Ele sai da cidade, vai para o deserto, para se batizar por João Batista, para que ele cumpra toda a justiça. Tudo seja feito conforme a justiça. A Bíblia, meus irmãos e minhas irmãs, está repleta de ensinos sobre a prática da justiça. Como que nós devemos praticar a justiça. E é interessante observar, irmãos, que essa justiça que está na Bíblia não é a justiça da lei. Não é a justiça da lei. É a justiça do amor. Quando o apóstolo Paulo, que dos céus manifesta a ira de Deus e tal, quando ele pensa, mas é a justiça de Deus que está sendo colocada com iras? Não, é o amor de Deus que está sendo manifestado ali. Toda a justiça que nós encontramos na Bíblia, ela tem dois elementos muito importantes. O primeiro é a misericórdia e o segundo é o amor. Não existe justiça da parte de Deus sem a misericórdia e sem o amor. Tem muitos irmãos assim, mas Deus é o justo juiz. Quando a pessoa fala assim, ela está pensando em quê? Pensando em vingança. Não é a justiça da Bíblia. A justiça da Bíblia é aquela que fala da misericórdia e do amor de Deus. Guardem essa informação de Jesus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. É isso que Jesus veio dizer para nós. Nossa justiça, ela não se baseia nesses critérios humanos. Eu me lembro quando dava aula de filosofia jurídica, eu sempre começava o semestre fazendo uma pergunta. O que é justiça? Aí as pessoas, os alunos respondiam. Então sempre tinham 3 respostas, muito correntes, né, dos alunos do curso de Direito. A primeira resposta era uma vingança. A segunda é uma recompensa. A pessoa está procurando uma recompensa. E a terceira é uma reparação de danos. Levei o prejuízo, quero o meu, quero ser ressarcido. Ou então, alguém tirou um bem de mim, eu quero tirar o bem dele também, que é essa coisa da troca, né? O direito retributivo, como é muitas vezes dito nos estudantes de direito. E o que mais acontece mesmo quando as pessoas saem na rua para clamar por justiça, né? Que a ideia era essa, que a gente pegar aquelas situações assim, de manifestação popular, que o povo vai para a rua gritar por justiça. Então a pergunta era exatamente essa. O que as pessoas pedem quando gritam por justiça? O que as pessoas pedem quando gritam por justiça? Quando você vê assim, o cara vai na porta da delegacia gritar por justiça. Por quê? Porque alguém foi injustiçado e ele quer vingança. Ou então ele quer uma recompensa, ou ele quer uma reparação. Interessante isso, né? Mas a palavra de Deus não é assim. Porque diante de Deus, todos nós somos tratados como filhos de Deus. Você já pediu justiça para o seu pai? Como é que você faz? Meu pai, eu quero que você seja justo. Como que você seja justo? Né?
Eu estou te dando a educação, eu estou te dando a saúde, eu estou te dando casa, eu estou te dando alimento. Então, ó, chega uma hora que você tem que fazer a sua parte também, não é? Essa é a ideia que a palavra de Deus nos apresenta. Há uma série de críticas que Jesus fazia aos fariseus com essa prática de justiça que ele condenava, né? Não é isso que ele está dizendo aqui, ó? Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus, porque os fariseus, eles é que praticavam a justiça, eles colocavam em ordem a justiça da sociedade judaica. Então, meus queridos irmãos e irmãs, meus seguidores de Jesus, a nossa justiça tem que ser melhor do que a dos fariseus, porque a dos fariseus era considerada a justiça correta, a justiça do fazer a coisa certa, e ali no rigor da lei. E a gente vai fazer o quê? Nós temos que ser melhores que os fariseus. Jesus tinha umas críticas muito interessantes sobre a prática de justiça entre os fariseus. Primeiro, ele achava que os judeus eram incapazes de ver o que tem ameaçado a dignidade das pessoas na sociedade, o que pode fazer com que as pessoas se tornem ultrajadas, pessoas que se tornem ameaçadas em sua dignidade. O que pode fazer? Jesus um dia disse assim: guias cegos, vocês comem... Desculpa aqui que o meu óculos já não chega mais. Vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Como é que é isso? Né? Os fariseus eram capazes de ficar cuidando de filigranas do comportamento, mas deixarem passar as grandes corrupções, os grandes malfeitos, os interesses dos poderosos. Era isso que Jesus falava. E ele chama essas pessoas que fazem isso de guias cegos. Jesus criticou os fariseus também porque havia uma preocupação com as aparências. Eles estavam muito mais preocupados com a aparência, com as justificativas falsas para explicar a desigualdade social. Porque os pobres sempre existiram. Não tem essas explicações? Porque a sociedade é assim mesmo. Porque a pessoa conseguiu por mérito próprio. Né? Tem muitas histórias assim. E são essas falsas assimetrias, as falsas explicações sobre as causas da desigualdade social. Nós, como cristãos, precisamos aprender a ir à fonte do problema. Jesus dizia assim sobre os fariseus: vocês são como sepulcros caiados. Está tudo bonitinho por fora, mas na verdade vocês são exploradores, são perversos, são injustos e toleram a desigualdade social como coisa normal na sociedade de vocês. Sepulcros caiados é o que vocês são. E a terceira coisa que Jesus falava dos fariseus: olha, eu não queria ser adversário de Jesus naquela época. Ele era muito objetivo, né? Atitudes hipócritas que os fariseus tinham para disfarçar a maldade diante das aflições humanas. Os fariseus eram capazes de fazer isso. Né? Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Eu poderia colocar ainda uma quarta situação que Jesus apresentou, que era o fato de que os fariseus eles colocavam fardos pesados sobre as pessoas mais humildes, fardos que nem eles mesmos seriam capazes de suportar. Jesus alerta para esse problema no critério de justiça dos fariseus. E muitas vezes nós, como cristãos, adotamos esses critérios para a nossa prática de justiça. O erro está sempre no outro, a maldade está sempre no outro. A gente não consegue ver que as pessoas que estão à nossa volta precisam da nossa misericórdia, da nossa compaixão, da nossa compreensão. Como é que ela se dá? As formas de injustiça, de desigualdade social e de violência que o mundo se encontra nos interpela a uma mudança de atitude. Nós precisamos mudar. O que está acontecendo de violência no mundo, ontem, em São Gonçalo,
houve uma manifestação por causa de um menino crente, que foi assassinado com mais de 80 tiros dentro de casa. Se nós não nos sensibilizarmos com isso, não é? Nosso senso de justiça não serve para nada. Nós temos que mudar a nossa atitude diante das violências, das desigualdades e da injustiça que está acontecendo à nossa volta. Às vezes até no quintal da casa da gente. A gente fica pensando, mas a tribo Yanomami foi invadida por garimpeiros. Hoje prenderam não sei quantos. Coitados, a menina foi estuprada com 12 anos até a morte. Se isso não nos sensibiliza, se isso não faz a gente mudar a nossa atitude, tem alguma coisa errada com a gente. Mas aí a gente traz para a nossa volta, porque isso está acontecendo aqui no nosso bairro, está acontecendo na nossa cidade, está acontecendo no nosso contexto. O pastor João, no projeto que ele tem lá em Resende, ele narra as experiências dramáticas dos adolescentes dentro das suas próprias casas, com abuso de pais, de parentes, né, próximos, que estão sofrendo dentro da nossa casa, vivendo essa violência, essa desigualdade e essa injustiça no nosso território, bem debaixo do nosso nariz. E nós precisamos compreender isso mesmo, porque nós somos portadores da boa notícia, do amor de Deus para gente que sofre, gente que é oprimida, gente que é vítima dessa sociedade abusiva em que nós estamos vivendo. Por isso que Jesus disse, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. A palavra de Deus garante que as pessoas que sofrem e que buscam por justiça vão encontrar em Deus a sua resposta. A questão que eu quero levantar, então, em termos práticos, é como é que a gente, como igreja, como cristão, como pessoas, numa sociedade como a nossa, vivendo os problemas que estamos vivendo, como é que a gente pode contribuir com o nosso senso de justiça para que essas pessoas com quem nós convivemos possam ser felizes? Como é que é possível construir um bem-estar, uma sensação de segurança, não é? Chegarmos à plenitude de vida numa sociedade como essa, nós sendo cristãos. Então eu queria apontar alguns caminhos. O primeiro deles é começar a pensar que todas as pessoas que convivem conosco, nós somos iguais. Esse é um princípio cristão que marcou a relação do cristianismo com toda a cultura ocidental. Foi a grande inovação do cristianismo, quando a cultura ocidental dizia que haviam os mais iguais e os menos iguais, né? Era assim que eles diziam, né? As pessoas que são da classe da nobreza, elas precisam se tratar como iguais, e elas se diferem da plebe, das pessoas mais pobres. E vem, então, a mensagem do cristianismo dizendo, essa grande revolução que o cristianismo fez, dizer que todos nós somos iguais, porque todos nós, todos os seres humanos, brancos e negros, índios e civilizados, se é esse entre aspas aí, porque a gente não é civilizado coisa nenhuma, né? Homens e mulheres, todos são iguais perante Deus. E isso quer dizer o seguinte, quando o cristianismo diz que todos são iguais como? Eu não sou igual a David, né? Sou igual a você? Eu sou bem diferente, né? Você tem cabelo e eu não tenho cabelo. Já começa por aí a diferença, não é? Anderson, você é igual a mim? De jeito nenhum, né? Não somos iguais. Não somos. Nem com a minha esposa, nem com os meus filhos, eu sou igual a eles. Somos diferentes, claro que somos. Mas, no que diz respeito a direitos e oportunidades, em nada somos diferentes. Em nada somos diferentes. Aliás, na pastoral de hoje, leiam o texto sobre igualdade, como é que a Bíblia trata da igualdade. Deus não faz acepção de pessoas, diz a palavra de Deus. Deus não tem preferências, Deus não tem discriminação, Deus não tem preconceito com ninguém. Com ninguém. Somos todos iguais em direitos e oportunidades.
A gente precisa enfatizar isso. Esse é o caminho da gente entender que o nosso semelhante, ele é igual a mim em direito e oportunidade. Eu não tenho nada melhor do que ele. Eu não tenho nada de méritos para poder ter mais do que o outro. Não são meus méritos que fazem isso. Jesus contou uma parábola sobre igualdade, que é uma das parábolas mais difíceis de serem analisadas. Ela é chamada de o trabalhador da última hora. O trabalhador da última hora. Era a história de um proprietário de uma vinha que ele vai contratando empregados para fazer a colheita. Então, da primeira hora, ele contrata um grupo. Aí promete pagar um salário. Da segunda hora, ele contrata outro grupo para aumentar o trabalho. Mas vai pagar o mesmo salário do primeiro grupo. Vai trabalhar menos, mas vai ganhar igual. Aí ele vai fazendo isso. Na sexta hora, na 10ª hora, na última hora, ele contrata ainda mais um grupo e paga o mesmo salário que pagaria na primeira hora. O que você faria se fosse o trabalhador da primeira hora? Não é justo. Eu trabalhei mais e o outro que vai trabalhar menos ganha o mesmo que eu. É justo isso? Aí diz, quem é você para me dizer o que é justo e o que não é? Eu quero tratar todo mundo igual. Não importa que seja o trabalhador da última hora. Todos têm o mesmo direito, é o mesmo salário e pronto, acabou. Quem diz isso sou eu, porque trato a todos igualmente. É o princípio da igualdade de Jesus. O salário do trabalhador da última hora é o mesmo que o salário do trabalhador da primeira hora, porque todos são iguais. Sabe por quê? Quando chegarem em casa à noite, aquele trabalhador vai ter que levar a mesma comida para os seus filhos em casa. Ele vai precisar comer também. Ele vai precisar suprir as suas necessidades. Ele vai precisar tratar da sua família. Ele vai ter que ter os mesmos acessos, as mesmas necessidades. Então, o Senhor da vinha diz, eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo tratamento que eu dei ao primeiro, para que todos tenham o mesmo direito, a mesma condição. Isso é bonito, não é? Claro, você pode questionar os critérios socioeconômicos, administrativos, burocráticos, trabalhistas, etc. Pode questionar. Mas o princípio da parábola é esse, do Senhor da vinha, dar a todos os trabalhadores o acesso ao mesmo direito. Que bacana isso, né? É o nosso Deus trabalhando por isso, né? O segundo critério é oferecer-se como exemplo. Seja um exemplo de uma pessoa justa. O mundo está carecendo disso, gente. O mundo está cheio de gente injusta. Eu diria que não seria a palavra mais adequada, injusta, né? Mas de ímpio tem um bocado. De iníquo, então, né? Tem um bocado. Mas o mundo está precisando de gente justa, gente honesta, gente transparente, gente de confiança. O mundo está precisando de gente de confiança. Como é que a gente faz isso? Jesus se ofereceu como essa pessoa, né? Que é confiável. A palavra de Jesus era uma palavra confiável. E aí Jesus chama os seus discípulos para fazer com as pessoas um critério de justiça, de tratamento, de honestidade, de transparência, de confiabilidade, que fosse algo que eu gostaria de ver nas pessoas com quem eu me relaciono. Como é que eu vou ser uma pessoa de confiança no mundo? Sendo aquela pessoa que eu gostaria de encontrar tratando dos meus negócios. Eu queria ter um patrão que fosse tão honesto quanto eu seria se fosse patrão. Pagando em dia, honestamente, né? Eu queria ser um empregado tão confiável quanto... eu gostaria de ter um empregado tão confiável quanto eu seria para o meu patrão. Que ele poderia colocar o dinheiro em cima da mesa, que eu não iria roubá-lo de forma alguma.
E vai por aí afora, né? Como é que você faz isso? Aí Jesus dá a regra de ouro dos relacionamentos. Como é que é a regra de ouro dos relacionamentos? Assim em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. É isso que é ser justo. Como é que eu vou ser um pai justo? Bom, se eu fosse filho, né, eu gostaria que meu pai fizesse tudo aquilo que eu faria no lugar dele. Aí sim, aí você vai entender. Eu gostaria de agradar o meu filho de tal maneira que ele olhasse para mim e dissesse, você é um pai justo mesmo, porque se eu fosse o filho do meu pai, eu queria que ele fizesse isso. Assim em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. E Jesus complementa essa informação de que não é uma invencionice dele. Isso aqui, meus irmãos, minhas irmãs, é lei. É palavra profética. Não é brincadeira, não. Isso está pensado desde quando o mundo é mundo. Desde quando Deus criou a relação homem e mulher lá no paraíso. Desde quando começaram as coisas a acontecerem de forma humana no mundo. Foi assim que foi pensado. De que eu seja uma referência de honestidade para o mundo. Em vez de eu ficar cobrando, claro que a gente pode reivindicar sim, mas, em primeiro lugar, pensar em ser o padrão de referência do que é ser uma pessoa justa para o mundo. E, em último lugar, a gente precisa aprender o senso de justiça mais adequado para esse nosso tempo, que é a solidariedade. Não é? A justiça, ela não dá conta de todas as exigências sociais, né? Todas as demandas, todos os inquéritos, todos os processos, todas as reivindicações. Não há nenhum sistema judiciário do mundo que dê conta satisfatoriamente de tudo. E a sociedade, ela precisa aprender a lidar com seus conflitos. E a melhor maneira de fazer isso é sendo solidários. O que é solidariedade? Solidariedade é saber se colocar no lugar do outro, saber sentir a dor do outro, tomar parte da solução do problema que aflige o outro. A solidariedade é algo que faz tanta falta no mundo. Na década de 1990, quando a Unesco começou a entender os problemas climáticos do mundo, olha, vai aquecer, vai ter problema de aquecimento global. Em 1990, irmãos, ela chamou toda a humanidade, todos os governos, todos os empresários a discutirem sobre o que é ser uma sociedade solidária. É quando o tema da solidariedade entra no mundo como uma necessidade urgente. Olha, gente, há 30 anos atrás, a gente está dizendo que a solidariedade é uma urgência no mundo para a gente superar os nossos problemas. Jesus, ele disse assim há 2000 anos atrás, se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Tem parte com ele. Ah, mas o camarada é de outra religião, ele é até ateu. Ele pratica a justiça? Ele é solidário? Olha, meus irmãos, minhas irmãs, eu digo para vocês que tem mais gente hoje no mundo trabalhando pela solidariedade que não está na igreja do que propriamente cristãos. Se você olhar direitinho em todos os movimentos de solidariedade, seja do que for, vamos recolher cachorrinho abandonado na rua, né, Thaís? Quantos crentes estão lá com você? O número é muito pequenininho. Os cristãos são os que menos praticam solidariedade no mundo. E aí vem o apóstolo João e diz, todo o que pratica justiça nasceu de Jesus. Deus precisa de gente solidária no mundo para que a justiça dele seja colocada em prática. É aquela velha história de Jesus falando para os fariseus, né? Se estes se calarem,
as pedras clamarão. E tem muita pedra importante clamando nos dias atuais. Para a gente concluir essa palavra, meus irmãos, eu quero deixar esse desafio de Jesus. Jesus, ele chamou a gente a buscar o reino de Deus. Buscar o reino de Deus como? Ah, Senhor, manda o teu reino. Não! Busque o primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Esse jeito de ser cristão no mundo, esse jeito de praticar a misericórdia, de entender que todos são iguais no mundo, de entender que nós precisamos ser solidários com aqueles que sofrem. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Eu quero fazer uma oração com vocês agora, quero orar ao Senhor. E eu queria que a gente pudesse colocar a nossa vida diante de Deus, para que sejamos tomados por esse senso de justiça de Jesus, para que a gente possa viver no mundo de uma maneira mais feliz, como o próprio tema sugere, né? Eu não quero ser feliz sozinho. Eu não quero ser feliz sozinho. Só dá para ser feliz se eu tiver outros e outras também felizes ao meu lado. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esta hora tão importante da nossa igreja. A gente pode levantar o nosso pensamento até o teu trono de graça e clamar ao Senhor, para que o Senhor intervenha na nossa vida e nos faça pessoas que sejam trabalhadoras, ativistas do direito das pessoas, dos outros, de uma vida mais justa, de uma sociedade mais equitativa, de uma sociedade mais solidária. Nós queremos, ó Deus, marcar o nosso testemunho como cristãos no mundo, lutando pelo direito dos menos favorecidos, nos importando com a dor daqueles que sofrem. E nos ajude, Senhor, a fazer isso, a sermos agentes da Tua graça, desse modo no mundo, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Estamos chegando assim ao final da nossa reflexão. Eu vou encerrar aqui a nossa gravação e vamos colocá-la no ar amanhã de manhã, para que os nossos queridos também possam assistir, aqueles que não puderam estar conosco, pessoas que nos acompanham no nosso canal, né, que será também importante para todos.